Muito boa noite. Com a vinda da primavera e do bom tempo, o nosso desejo de viajar cresce imediatamente. Daí que me tenha ocorrido voltar a aproveitar este espaço para lhe sugerir uma viagem, pelo menos imaginária, a alguns pontos que penso que, se não conhece, vale a pena conhecer e, olhe, se conhece, talvez valha a pena ver com outros olhos. Pensei, desta feita, na cidade de Tomar. Vai ver que aí podemos fazer um rápido encontro, não só com a história de Portugal e mesmo do mundo, mas igualmente com a história da arte e com a nossa história religiosa. Sem mais delongas, vamos até Tomar, bem no centro do continente, como de resto está a ver. E Tomar foi, durante algum tempo, a grande cidade de Portugal nos seus primeiros tempos. E porquê? Olha, porque os cavaleiros templários deram uma preciosa ajuda nos nossos primeiros reis, nos séculos XII e XIII, durante a reconquista cristã do território aos mouros. Claro que os reis, para lhes agradecerem, lhes vão conceder vastos territórios do centro do país, onde os templários serão os grandes senhores. Reparemos nesta estátua de Gualdim Pais, um dos mais célebres chefes templários. Ele viveu no século XII e, como grão-mestre dos templários, fundou os castelos de Tomar, Almorol, Idanha, Monsanto, Pombal, ou seja, toda esta vasta zona centro do país era defendida e explorada pelos templários. Ora, esta ordem vai ser extinta pelo Papa em 1344, mas em Portugal ela vai dar origem a uma outra ordem, a Ordem de Cristo, que se vai manter com os mesmos bens e a sede vai continuar em Tomar. E era uma ordem de tal forma rica e importante que não é de estranhar que nos apareça um filho do rei Dom João I como chefe, como administrador, como mestre da Ordem de Cristo. Estou-me a referir, como talvez já tenha adivinhado, ao infante Dom Henrique, porque ele era o mestre da Ordem de Cristo. E são, em larga medida, os capitais, os dinheiros, os bens da Ordem de Cristo, cuja sede era em Tomar, que irão financiar a primeira fase dos descobrimentos portugueses. Repare como os barcos portugueses levavam a cruz da Ordem de Cristo nas velas, indicando claramente qual a instituição que estava a financiar a expedição. Daí a estreita ligação que Tomar, que não fica junto ao mar, que fica no interior de Portugal, acaba por ter com os descobrimentos. Poderemos então compreender bem esta estátua do infante Dom Henrique em Tomar, bem como esta outra do mestre templário Gualdim Pais. Então, se estiver de acordo, podemos subir até ao castelo, inicialmente fundado cerca de 1160 por Gualdim Pais. Para lá das muralhas que restam e de que, de alguma forma, nos fazem lembrar as fortalezas que os templários criaram na mesma altura em Pombal e em Almorol, eu julgo que o mais interessante é irmos ver aquilo que é geralmente designado pela charola. Trata-se de uma espécie de capela-mor, mas uma capela-mor extraordinária. Ela teve como modelo a Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, um dos raros e emblemáticos templos em forma de rotunda da Europa da Idade Média. É uma mistura de elementos românicos e góticos, isto é, dos séculos XII e XIII. Repare como era a planta, uma planta octogonal com 8 faces. Estamos a ver as imagens do exterior, mas o que é verdadeiramente interessante e deslumbrante é o interior da charola ou da rotunda. Creio que não estava à espera disto, não é verdade? Sentimos quase na época trovadoresca, certo? Mas para aqui chegar, olha, vai ter de passar por coisas de outra época muito mais recentes. Quer ver? Olha, vamos entrar por esta porta que dá acesso à igreja. Olhe para este lindo portal manuelino de João de Castilho de 1515. Aliás, se reparar a igreja, ela é do século XVI e é uma magnífica igreja manuelina iniciada por Diogo da Ruda e terminada por João de Castilho.
O Convento de Cristo é isto mesmo, é um conjunto de obras de múltiplas épocas, de estilos, de sabores muito diferentes. Olha, vamos comparar alguns claustros. E olha que neste convento há só, entre aspas, 7 claustros. Repare, por exemplo, neste claustro de sabor gótico do princípio do século XV. Olha, este claustro é do tempo do Infante Dom Henrique. É o chamado claustro da lavagem. Compare agora com este que eu lhe estou a mostrar, do tempo de Dom João III, de sabor renascentista. Uma beleza. Ou seja, este claustro que estamos a ver é 100 e tal anos depois. Mas posso dizer que também há claustros de sabor maneirista e mesmo barroco. Pois é. É daí que muitas vezes dizemos que o conjunto de edificações que estão lá no Alto do Mar e que nós geralmente designamos o Convento de Cristo, constituem um verdadeiro compêndio de história da arte portuguesa, na medida em que os principais estilos, os grandes escultores, os grandes pintores, os grandes arquitetos, todos eles lá trabalharam. E por isso passou a ser classificado como Património Mundial a partir de 1983. E por aqui passa naturalmente a história de Portugal. Basta lembrar, por exemplo, que foi aqui que se realizaram as chamadas Cortes de Tomar, que permitiram a Filipe II de Espanha tomar as rédeas da coroa portuguesa e assim se iniciou a chamada Terceira Dinastia, quando os Filipes mandaram em Portugal. Mas não poderia deixar de falar desta magnífica janela manuelina mundialmente conhecida. Ela é um emblema mundial da arte manuelina. É extraordinário o programa de ornamento, fauna e flora terrestre. E depois, claro, as descobertas estão aqui. É um emblema lindíssimo. Repare, houve já quem chamasse um poema em pedra. E durante muito tempo, imagino, esta janela nem quase se via. Felizmente, já quase nos finais do século XIX, houve quem pensou deitar abaixo a parte superior de um dos claustros que permitiu que se desimpedisse a vista e permitiu pôr à vista esta janela maravilhosa. Mas creio que merece também a sua atenção e normalmente passa despercebido o óculo em pedra que eu lhe estou a mostrar e que está por cima desta janela. Olha, repare bem, nós estamos no início do século XVI e se já viu como é que funcionam as lâminas de uma objetiva de uma máquina fotográfica, compreenderá bem o efeito que as cordas têm aqui neste óculo. É espetacular, pelo menos no meu ponto de vista. Bem, mas se calhar já começa a ficar cansado de ver tanta coisa linda. E se calhar o melhor é ficarmos por aqui. Então, o novo encontro fica marcado para um próximo Palavra Puxa Palavra.